Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Obrigado a todos aqueles que nos ouvem através do Facebook, aos nossos companheiros espirituais que também nos assistem. Mais uma noite que esperamos que seja uma noite de bênçãos a todos nós, nesses momentos difíceis em que toda a Terra, toda a humanidade passa por um período de provas. Agradecemos a Márcia pela ajuda, pela presença. Então nós vamos iniciar a nossa conversa de hoje pedindo a Jesus que esse manto de misericórdia e de paz e de esperança possa cobrir toda a terra. Que o Mestre permita que os Espíritos colaboradores atuem sobre as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos enxergar o que ocorre, o que acontece e por quê. Que a paz do Mestre reine entre todos nós, hoje e sempre. Nós vamos pedir a todos, antes de nós iniciarmos, e nós vamos comentar sobre a água fluida. Então nós vamos pedir que a todos em casa, como eu fiz aqui, deixemos a nossa água para fluidificar. E já no primeiro slide, nós temos uma pergunta feita ao Espírito Emmanuel no livro Consolador, a pergunta 103. No tratamento ministrado pelos Espíritos amigos, a água fluidificada para um doente terá o mesmo efeito em outro? E ele responde que existe a fluidificação geral e existe a fluidificação particular para uma determinada enfermidade. Então é muito comum que algumas vezes nós temos alguém no nosso lar ou alguém na nossa família necessitada de, vamos dizer, uma fluidificação energética diferente. E aí nós deixamos mais do que uma água para fluidificar. Sempre lembrando que é uma energização. E nós vamos tentar entender como isso ocorre. No livro dos Espíritos, na pergunta 30ª, Kardec faz a seguinte proposição: a matéria é formada de um ou só de muitos elementos? E eles respondem: de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. E a pergunta 33, a mesma matéria elementar é suscetível, é possível de passar por todas as manifestações e adquirir todas as propriedades? E eles respondem: sim. É isso que deveis entender quando dizemos que tudo está em tudo. Como que ocorre essa transformação? Nós sabemos que a água tem apenas dois elementos, o hidrogênio e o oxigênio. O hidrogênio é o elemento mais simples na classificação desses elementos. É o número 1. O oxigênio é o 8º.
2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio formam a água. É interessante que quando nós esfriamos a água, existe a chamada pontes de hidrogênio, e ela aumenta de volume. Quando nós a aquecemos, a mais de determinada temperatura, ela evapora, mas ela não perde a sua caracterização, a sua identificação. Como os espíritos fazem isso? Colocam lá uma substância trazida do plano espiritual, ou eles transformam os próprios átomos de hidrogênio e de oxigênio numa outra substância. Todos podem fazer isso. Isso está ao alcance de qualquer espírito. No livro dos médiuns, na pergunta número 12, no laboratório do mundo invisível, Kardec faz a seguinte pergunta: poderá fazer uma substância salutar apropriada à cura de uma doença? E isso já aconteceu? E eles respondem: sim, muitas vezes. Lá mesmo, nesse mesmo capítulo, eles falam em outras substâncias. E tem uma nota relatando que isso ocorre mesmo, mas que as indústrias farmacêuticas e os farmacêuticos nas farmácias não precisam se preocupar, porque não é frequente, é infrequente, e vai depender de cada um de nós, da necessidade de evolução no momento e do nosso merecimento. E tem uma pergunta também se, mas já que eles podem fazer uma substância saudável, podem fazer um veneno que podem nos prejudicar? Eles respondem que pode, mas isso é contrário às leis de Deus. Sorte a nossa. Hoje nós vivemos, toda a humanidade, um acontecimento imprevisto. Uma partícula infinitesimal, chamados por nós de vírus, que está provocando enfermidade, com desencarnes, mas com algumas características diferentes. O que nós sabemos é que esse período vai passar, mais cedo ou mais tarde. Nós já tivemos, na história da humanidade, um dos vírus mais antigos é o vírus da poliomielite, antes de Cristo, e que foi praticamente quase debelado com as vacinas, a primeira com a Salk e a segunda com a Sabin ou Sabin, que provocavam infecções, deformidades e às vezes morte. Toda vez que nós falamos morte, para nós espíritas é desencarne. Existem figuras da Grécia Antiga, no Egito, de criaturas que têm deformidade apenas num membro, provocadas provavelmente, ou quase com certeza, pelo vírus da poliomielite. Outros vírus estiveram entre nós. Um dos maiores desastres ocorreu pós Primeira Guerra Mundial, aonde ainda os soldados nas trincheiras, além do frio, da lama e de ratos, morriam por infecção pelo vírus H1N1.
A história nos mostra, a pesquisa hoje mostra que aquele vírus é o H1N1 de hoje. E hoje nós estamos frente a um vírus muito pequeno. E ele tem uma característica interessante. Primeiro, o tamanho dele, o tamanho dos vírus. Vamos imaginar o seguinte: vamos apanhar 1 milímetro, divide por 1000. 1 desse 1000 divide por 1000 e pega 200. São 200 nanômetros. Quando tu mede um vírus, são imperceptíveis até a microscopia óptica, somente a microscopia eletrônica. Mas eles são formados de bases. As bases são as mesmas bases que nós temos no nosso organismo. O vírus é chamado de vírus RNA, ácido ribonucleico. Nós temos 3 ácidos ribonucleicos dentro das nossas células, que nos auxiliam na produção de proteínas, na codificação de proteínas, na multiplicação celular organizada. E esses vírus, se nós quebrássemos os vírus, quebrássemos aquela série de purinas e purimidinas, nós poderíamos utilizar para nós mesmos, nos nossos RNA, porque nós utilizamos apenas o que ele tem é uma sequência, um sequenciamento diferente. E quem é que vai combater tudo isso? É o nosso organismo. É a nossa potencialidade imunológica. Então, o que está acontecendo com todos nós? Nós estamos com medo da morte. Nós estamos morrendo de medo. No Livro dos Espíritos, existe uma outra pergunta, 526. Tendo os espíritos ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos com o fim de produzir um acontecimento? Por exemplo, um homem deve perecer. Sobe então uma escada, essa se quebra e ele morre. Foram os espíritos que fizeram quebrar a escada para que se cumpra o destino desse homem? Antes de observarmos a resposta, nós vamos lembrar da pergunta feita ao Espírito Emmanuel no livro Consolador, onde pergunta se nós temos uma pré-determinação. Quando entramos na escola da vida, no aprendizado como encarnados nessa universidade, vamos chamar de universidade da vida, tão ampla que é, com todos os acontecimentos que vão nos levar à melhoria interior, se nós soubermos aproveitar. E ele responde que, com exceção do suicídio, existe um período de provas dentro da Terra. E alguns desencarnes não provocados pelo suicídio foram pré-determinados. O que o Espírito respondeu à pergunta 526? Não. Se chegou o período de desencarne, da volta ao plano espiritual, para nós a morte, os Espíritos podem, através da intuição, fazer com que ele busque uma escada com problema e ele desencarna. A pergunta seguinte é assim: bom, mas então alguém tá chuva, muita chuva, e essa pessoa vai se esconder embaixo de uma árvore e cai um raio, ele morre. Então os espíritos jogaram o raio? Não. A resposta foi idêntica. O raio é um acontecimento da natureza. O Espírito pode nos auxiliar. Vamos encaminhar esse irmão na hora do desencarne para se esconder embaixo da árvore. Eu me recordo
de uma passagem. Primeiro eu gostaria de lembrar da Dona Zilda Arnes. Dona Zilda, um espírito de elevação, fundou a Pastoral da Criança, fundou a Pastoral do Adulto e estava a trabalho no Haiti. Tinha terminado uma palestra que lá ela foi procurar auxiliar aquele país de muitas dificuldades, foi auxiliar na implantação da Pastoral da Criança. Um terremoto, há 10 anos atrás, Dona Zilda desencarna. E eu me recordo quando nós fomos a um congresso numa ilha no Atlântico, uma ilha vulcânica, picos de 1.500 metros, quase 300 mil habitantes. E não tem praia. Ali é uma pedra que provavelmente aquilo é lava petrificada. E nós fomos a um lugar que era, com certeza, a cratera do vulcão, extinto há milhares de anos. Fomos tomar um lanche. Eu não sei por que eu fui lembrar da pergunta 526 do Livro dos Espíritos lá. E fiz a seguinte indagação: será que esse irmãozinho vai resolver entrar em erupção agora? Vamos correr para onde? Vamos nadar? Só tivemos um pensamento: seja feita a vontade de meu Pai. A minha vontade é que essa erupção, que esse vulcão continue extinto há mais milhares de anos, porque moram 300 mil habitantes na ilha. E felizmente não aconteceu. Nós estamos vivendo um período difícil, com toda a parafernália da mídia, escrita, falada, na televisão, com todos esses acontecimentos que nós nos comunicamos através das áreas sociais, e nós estamos em pânico. Nós ficamos enclausurados. Enclausurados não seria bem o termo, mas nós estamos em prisão domiciliar. Não podemos abraçar nossos filhos, não podemos abraçar nossos netos, nossas netas, nossos genros, nossas noras. E nós nos comunicamos através da telefonia celular, que nessa hora traz um progresso enorme, mas infelizmente também tem o seu lado negativo, onde nós nos afastamos das pessoas próximas e através desse contato virtual nós nos aproximamos de muita gente. Então nós estamos em casa. O que nós precisamos fazer? Primeiro, pensar um pouco por que nós estamos em casa. O Sagrado Instituto da Família, que muitas vezes nem nos cumprimentávamos por causa de determinado horário, determinado trabalho, hoje nós conversamos bastante, ou temos que conversar bastante. Relembrar fatos bons, relembrar fatos difíceis que aconteceram na nossa existência e aguardar os acontecimentos. As crianças necessitadas de trabalho, porque estão afastadas da escola, vamos levar brinquedos, vamos trabalhar junto a alguns jogos dentro das suas capacidades intelectuais e do seu grupo etário. Mas eu acho que nós precisamos de uma injeção. A primeira delas é a fé.
No Consolador, na pergunta 354, pergunta-se para o Emmanuel: Emmanuel, nós podemos definir o que é fé? E ele responde da seguinte forma: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Vejam bem, independe da área religiosa, porque nós temos em nós a certeza de Deus. E nós precisamos trazer para a nossa visão, trazer da superfície profunda do nosso inconsciente a certeza de Deus, a certeza nos princípios divinos, a certeza em Jesus, para que nós possamos ter essa realização divina. Em seguida, ele pergunta: bom, mas como conseguir? Agora, vamos arrumar a fé? Aonde? Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. E essa fé, ela não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida. Fé. Depois nós temos aí ao contrário. Depois nós temos o conhecimento. Ok? Conhece-te a ti mesmo. Joana de Ângeles, no livro Seja Feliz Hoje, depois eu vou mostrar a capa, um livro psicografado por Divaldo Pereira Franco e editado a primeira edição de 2016. Seja Feliz Hoje. 30 capítulos inigualáveis. Conheça-te a ti mesmo. A preservação do equilíbrio mental em qualquer situação é responsável pela atividade reparadora, especialmente quando impulsiona o ser para a introspecção, a autodescoberta e a identificação da imortalidade de que se constitui. A humildade é virtude essencial para uma jornada feliz na Terra. Ela nos pede mais uma vez que olhemos para dentro de nós e vamos procurar fazer o máximo para descobrir quem nós somos, o que nós fazemos, quais são as nossas atitudes, quais são as atitudes que passou o pensamento e se tornaram ação ou ações. E ela nos diz que quando nós realmente nos esforçamos, ou através da mentalização, que quando nós nos esforçamos mesmo, do fundo do nosso coração e sentimento, para parar as nossas arestas, nós já demos um grande passo para uma das maiores virtudes na Terra, que é a humildade. Oração. Vamos orar. Orar é romper as barreiras mentais limitadoras, Joana de Ângeles, desse mesmo livro. Orar é romper as barreiras mentais limitadoras das emoções e necessidades imediatas para alcançar os altiplanos da vida. Há aqueles que oram quando apenas estão defrontados pelos problemas e sofrimentos. São apelos desesperados,
entre revoltas e exigências, e nem sequer saem do campo carnal. Jesus está ao nosso lado, mesmo quando não solicitado. A oração é evidente que quando nós oramos com o sentimento, com o coração e com a fé, nós alcançamos distâncias inimagináveis. Eu me recordo do episódio do livro de André Luiz, fugiu o nome, aonde Evelina, uma menina adolescente, em cuja casa havia uma série de coisas, a madrasta doente, o pai desanimado, e ela faz uma prece com o seu sentimento, buscando a mãe, para que a mãe viesse ajudar. Acontece que a mãe, por ciúme doentio das segundas núpcias do marido, era ela, a obsessora, que provocava todo o fenômeno. Entre a terra e o céu. O livro de André Luiz, Entre a Terra e o Céu. E a madrasta não poderia receber, ela estava totalmente em circuito fechado contra a madrasta. Não contra o pai, contra a madrasta. Porque a história é muito bonita. A prece foi feita de tal forma que ela quase que, vamos dizer, resvala, não é bem assim, e vai acabar na equipe de ajuda do nosso lar. Eles vêm até lá, numa equipe, e aí vocês, por favor, vamos ler o livro. A oração não precisa de palavras bonitas, nem de coisas elegantes, mas ela é feita com o sentimento, com o coração e com a fé em Deus e na imortalidade. E a Joana continua. Vejam bem esse pensamento da Joana. O nosso pensamento é força poderosa que aguarda direcionamento. Os indivíduos saudáveis são encantadores pela harmonia que resulta da aceitação da prova. Eu podia colocar a que nós somos submetidos. Estimulam o sistema endocrínico para uma vivência imune a muitos fatores destrutivos, especialmente bactérias, vírus e outros micro-organismos perniciosos. Faz do teu pensamento uma fonte de energia edificante e viverás saudavelmente. Mente sã em corpo são. Quando ela fala nessa organização, nesse equilíbrio, é o equilíbrio da mente. Nós sabemos perfeitamente que as nossas mazelas provêm de alterações no cerne do espírito. Emmanuel já havia nos dito isso inúmeras vezes, e nós já vimos inúmeras outras vezes em muitos livros, não só da codificação, como também de obras mediúnicas. A mente, o poder mental é inimaginável. Infelizmente, nós sabemos que inteligência e conhecimento necessitam de uma terceira virtude, uma terceira, vamos dizer, que é as qualidades de sentimento. E o nosso pensamento é co-criador. Nós não somos criadores, criadores é Deus. Nós somos co-criadores.
E vimos lá perfeitamente que nós podemos alterar a constituição física da nossa água. Nós podemos alterar a constituição física de certos alimentos. Mas, infelizmente, nós podemos realizar construções doentias ou saudáveis. No nosso lar, relata que espíritos portugueses construíram nosso lar no século XVI. Tiveram sérios problemas no início da construção, André Luiz nos narra isso. Quem assistiu ao filme, quem lê Nosso Lar, vê e observa que é uma maravilha. Pudera nós desencarnados irmos direto para o nosso lar. É a nossa vontade. Seja feita a vontade de Deus, mas a nossa vontade é essa. Não nas câmaras de retificação, evidentemente. Nem nos ministérios. Mas ali onde vivia aquelas famílias que aguardavam o desencarne de uns e orientavam a reencarnação de outros. E nós nunca podemos esquecer que não é só a mente física. A mente é imaterial. Ela é do espírito. E eu me recordo, então, uma mente doentia de um espírito Gregório, de outro livro do André Luiz, que também me fugiu um pouco o nome agora, daqui a pouco eu lembro, aonde ele constrói uma cidade praticamente, vamos dizer, umbralina. E André Luiz vai até lá, a pedido junto com toda a equipe de socorro. Ele vai como socorrista, não como coordenador ou orientador, a pedido da mãe de Gregório, para que auxiliasse o filho a reencontrar novamente Jesus, a reencontrar Deus. E eles têm uma dificuldade enorme lá. E ele narra assim: a volitação é impossível. Existiam algumas aves que crocitavam, como alguns corvos horrorosos. O ar era irrespirável. Mas a equipe de socorro foi lá. Mente criada por espíritos associados a Gregório. Então nós podemos observar que nós somos frutos do nosso pensamento, co-criador. Eu trouxe só para a gente ver esse livro, Seja Feliz Hoje, da Joana de Ângeles. E mais uma vez o que ela fala, que a enfermidade que aflige o ser humano possui as suas nascentes no cerne do espírito. Mas algumas perguntas a gente precisa fazer. Não existe nenhum acontecimento terreno que não seja na escola da vida. O que nós podemos tirar de ensinamento com o que está acontecendo hoje? E que já aconteceu no passado. Com todos os vírus que passaram por nós. O desastre de quase 20 a 30 ou 40 milhões na Primeira Guerra Mundial. Desencarnaram 8 milhões de soldados. A gripe fez com que quase 40 milhões desencarnassem. Passou. Poliomielite, praticamente passou. A gente fala praticamente porque parece que tem 2 países que ainda tem casos esporádicos, se eu não me engano, países da região da Arábia Saudita. Por quê? Será que é um benefício para a raça humana? Será? Se algum dos países
prepotentes e orgulhosos, como a maioria hoje, infelizmente, do nosso planeta, buscando as sensações da vida fugaz. Distúrbios na área emotiva, na área sexual, distúrbios no comportamento, que podem gerar desastres. Será que alguma dessas nações que tem o poderio bélico de destruição em massa estivesse pensando muito longe de estabelecer uma guerra nuclear, nós temos quase certeza que arrefeceu, que eles vão pensar um pouquinho que um micro-organismo pode ser mais letal do que uma arma nuclear. Acontece que uma guerra nuclear, os desastres, para praticamente 2/3 da população. Isso é outro aviso para muitos os chamados e poucos os escolhidos. Todos esses acontecimentos, nós vamos enxergar esses acontecimentos com uma lição? Vão nos ajudar a extirpar eu não lembro o termo usado pelos espíritos, essa praga do orgulho e do egoísmo que atravanca o progresso terreno? Será? Como é a atmosfera psíquica da Terra hoje? O que é isso? Nós temos ao redor de nós a nossa aura. A nossa atmosfera psíquica faz com que nós temos uma irradiação eletromagnética. A nossa, da família, de Bauru, do Estado, do mundo. Como é a resultante do mundo? Provavelmente não é bom. Será que nós ajudamos nessa mutação de gene? Desculpa, nessa mutação, não é gene, nessa mutação do RNA de um vírus que já existia? Será que nós somos co-participantes? Nós precisamos pensar nisso. Por quê? Nós temos que passar pela vida perguntando alguma coisa para a gente aprender. Se tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Jesus nos disse isso há muito tempo. Chico Xavier, em 1971, no programa Pinga Fogo, a antiga TV Tupi, Canal 4, não existe mais. Mas existe o acervo. Chico, interrogado por inúmeras pessoas, dentre eles espíritas de renome, professor Hernando Guimarães Andrade e outros, sobre os acontecimentos futuros, já que a Terra estaria entrando numa era diferente. Essa pergunta foi feita, inclusive, por uma... eu não me recordo o nome. E o Chico responde o seguinte, que o componente espiritual da Terra de proteção estaria aguardando pelo menos mais aproximadamente uns 50 anos. E se não houvesse uma guerra de destruição em massa, realmente a Terra entraria na fase não mais expiação e provas, para uma fase regeneradora. Só que o Chico, e eu fiz questão de olhar outra vez o vídeo original, ele fala: e nós esperamos no 3º milênio. Não sei se no começo, no meio ou no fim. Gente, ele não falou em centenas de anos, em centena. Ele falou em milênio. Uma outra coisa que, antes de falar alguma coisa desse outro personagem à minha direita, chamado Stanislau Petrov, é um tenente russo.
Mas já que começamos, vamos falar. Em 1973, aqueles que nasceram antes de 1983, e nós nos incluímos, provavelmente 2/3 da raça humana poderia não estar presente aqui. Eu falo aqui como encarnados. Por quê? Algumas semanas antes, a Rússia derrubou um avião da Coreia do Sul com quase 240 ocupantes, todos desencarnaram. E a Rússia ficou em alerta, era plena Guerra Fria entre as duas grandes potências que mantinham um arsenal de destruição em massa, as armas nucleares. Então, a Rússia, temendo alguma represália, pede a esse tenente-coronel, que na realidade seria um outro, ele foi substituir um outro, na chefia da organização antimíssil. De repente, o sistema alerta, vem vindo um míssil dos Estados Unidos. Como já havia tido alguns problemas na parafernália antimíssil, ele pensou o seguinte: bom, se os Estados Unidos quiser uma guerra nuclear, ele não vai mandar um míssil. Passaram alguns segundos, veio o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Mas ele manteve firme a intuição. Passou. Se ele aperta aquele famoso botão, e naquela época a represália era instantânea, dos Estados Unidos para a Rússia, da Rússia para os Estados Unidos, em plena Guerra Fria, 1983. E esse tenente-coronel nos salvou de uma guerra nuclear. Esse segredo foi guardado durante 5 anos pela equipe russa, porque eles perceberam que existia uma falha no sistema antimíssil. Infelizmente, ele não foi homenageado, e sim rebaixado, porque ele tomou atitudes que deveriam ter avisado os seus superiores, e passou a trabalhar no Instituto Antimíssil, que depois melhorou todo esse sistema, e desencarnou agora em 1917. Apenas uma organização não governamental dos Estados Unidos o homenageou. Existe um filme, eu não assisti o filme, chamado O Homem que Salvou o Mundo, com o ator é o Kevin Costner. Procurei no Netflix, mas não achei. Algumas perguntas a gente faz com relação ao vírus. As crianças são praticamente imunes. Por quê? Porque não tem comorbidade. E o que é comorbidade? Comorbidade é uma enfermidade que altera a nossa organização física, baixa o nosso potencial imunológico, e nós podemos, qualquer enfermidade pode agravar essas outras pré-existentes. Será que as crianças não têm? Provavelmente eles ainda não passaram por uma fase da adolescência, da juventude, aonde nós todos trabalhamos a nossa individualidade e temos várias comorbidades espirituais. Nós temos que pensar muito bem, não só na comorbidade física, no diabetes, na hipertensão, mas na comorbidades espirituais. Nós temos que melhorar o nosso íntimo e seguir exatamente essas diretrizes do plano espiritual maior e nos elevar para que nós possamos, nós mesmos, melhorar a nossa imunidade.
e crescer cada vez mais na escola, não só da vida física, mas na escola imortal. Eu vou fazer a prece de encerramento e eu gostaria que todos nós agora mentalizássemos nós mesmos com os nossos centros energéticos, que nós conhecemos como chakras, como centros de força, que são 7, para que nós possamos lembrar Joana de Ângeles de viver intensamente o agora, já, não ontem, agora. E o agora é uma atitude de sabedoria, que não pode ser deixada para depois. Senhor da vida, auxilia-nos nos nossos passos, vacilantes, muitas vezes inseguros. Somos espíritos devedores da sua magnitude, mas somos espíritos arrependidos, Pai. Sabemos da vossa misericórdia. Queremos fazer um pedido, Pai, para que esse manto sagrado de paz e de justiça recaia sobre todos nós. Auxilia-nos para que tenhamos equilíbrio. Ajuda àqueles que detêm pessoas que trabalham, que necessitam do pão de cada dia na sua família, nas suas famílias, para que não sejam despedidos, para que todos possam se esforçar para que isso não aconteça. Sabemos ainda que o tempo está nos ensinando cada vez mais. Auxilia-nos para que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que nós possamos retirar esses óculos muitas vezes escuros demais, ao vermos as dificuldades dos nossos semelhantes. Perdão àqueles que ofendem e caluniam. E auxilia-nos, Pai, a encontrar a vida imortal que nós buscamos, mas ainda vacilamos e muito. Que a paz esteja com todos nós, hoje e sempre.